vídeo de número 4, no qual nós vamos continuar no assunto sobre a semente da serpente, a eleição e predestinação. Perceba que eu não uso palavras minhas, eu apenas leio versículos da Bíblia. São versículos que eu extraí durante minhas leituras bíblicas e construí aqui um assunto para tratarmos desse tema tão polêmico, né, que é a doutrina da eleição, que as pessoas ficam confusas porque não têm conhecimento da semente da serpente, que há duas sementes na terra. O Senhor, o Eterno, falando com Adão e Eva, tratando com Adão e Eva e a serpente após a queda, ele disse: a tua semente ferirá a cabeça da tua semente, e a sua semente lhe ferirá o calcanhar, e a tua semente. Então fala de duas sementes. Eu talvez não tenha falado precisamente o versículo, mas é isso que ele disse. Ele disse que a partir daquele momento entraria na humanidade, através de Eva, que é a mãe de todos os seres viventes. Adão não é o pai de todos os seres viventes, porque Adão é pai apenas de Abel. Mas Eva, ela engravidou da serpente, um animal ereto, uma besta, entre o chimpanzé e o homem. Falava, ouvia, articulava. Satanás usou muito bem. Hoje nós temos muitas bestas andando aí sobre a terra. E ao ponto de engravidar. Foi o primeiro adultério da humanidade. O reino dos céus, a parábola da rede. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins, mostrando o reino dos céus, que começa aqui na terra. É outra coisa também que tem que se aprender. O inferno e o céu têm o seu início aqui. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. São Mateus, capítulo 15, versículo 13, fala de uma forma clara também ainda sobre este assunto. Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Quando ele fala planta aqui, não é um jardim não. São pessoas, são homens e mulheres. São seres humanos. Ainda em São Mateus, capítulo 24, versículo 22 e 31, está escrito o seguinte: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqui ó, eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se não fossem os eleitos, nós hoje do século 21, para entrarmos na graça de Deus, Deus teria resolvido a situação ali. Mas nós estávamos na presciência de Deus. E ele disse: não, deixa rolar o tempo, 6.000 anos eu resolvo essa parada toda aí. Tudo de uma vez eu resolvo. Deixa zombarem, deixa brincarem, deixa escarnecerem, deixa falarem o que quiserem falar, fazerem o que quiserem fazer. Vai chegar a minha hora de julgar tudo com justiça. Versículo 31 de Mateus 24. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus.
E ainda em São Mateus, capítulo 25, versículo 34, está escrito: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: oi, venham benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que lhes foi preparado desde antes da criação, eleição, predestinação. A salvação não aconteceu hoje, aconteceu já há muito tempo. Antes de tudo, no pensamento de Deus, já estávamos pré-ordenados. Não é agora, escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Não, meu velho. O seu nome está escrito na mente de Deus, está no livro da vida do Cordeiro, antes da criação do mundo. Esse assunto está também em São Marcos, capítulo 13, versículos 20, 22 e 27. Lucas, capítulo 17, versículo 8, diz assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Escolhidos. São João, capítulo 6, versículos 37, 39, 44, 64 e 65. Vamos ao versículo 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais o rejeitarei. Não tem como. É eleição, é filiação, é a natureza de Abel, o Espírito de Deus, enquanto que os outros são espíritos de Satanás em Caim. Versículo 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Nenhum. Nem uma unha ficará no Egito. Nem uma unha, que são células mortas. Mas Deus disse a Moisés e a Faraó: nem uma unha eu quero que fique. É tudo meu, que ele me deu. Mas os ressuscitarei no último dia. Mesmo aqueles, Abraão, todos os do antepassado, que estavam mortos, todos se levantarão. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Agora, quem é que atrai? O imã atrai areia? O imã atrai cobre? Atrai metal? Não. O imã só atrai o ferro. Então, tem que ter a mesma natureza. E eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 64 e versículo 65 de São João, capítulo 6. Contudo, agora veja a natureza cainita, os filhos de Caim. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio qual deles não criam e quem o iria trair. Estava lá, viu milagres, disse aleluia, disse glória a Deus, mas não era semente predestinada. E prosseguiu: e por isso, por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhes seja dado pelo Pai. Presciência. Já na criação Deus sabia de tudo. Aí alguns incrédulos que não conhecem, não têm revelação, estão falando besteira. E Deus é esse que deixou multidões morrer, que não sei o que, é um Deus cruel. Essa palhaçada, gente. Palhaçada de quem não tem convicção, que não tem revelação. A outra ala aqui são os evangélicos perrapados que tem aí, que fazem tudo errado. Fazem tudo errado. Vão à igreja, rezam e fazem tudo errado. Vão à igreja, rezam e depois se enfiam nos motéis aí com novinhas. Acham que engana o pai, engana a mãe, engana a sociedade, engana quem quer que seja. Mas acham que conseguem enganar o eterno. Vão à igreja,
oram, rezam, sei lá, mas não largam o cigarro, não se convertem verdadeiramente para entrar no Espírito Santo. Complicado. E aí ficam fazendo besteira e falando besteira. Não conseguem ver o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, não conseguem ver a promessa de enviar um profeta, não conseguem ver a unicidade de Deus, não conseguem ver nada. Deus em Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória. São João capítulo 10, versículos 26 ao 29. Vamos ver aqui. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas, os perdidos, caimitas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus falando. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Ninguém as pode arrancar da minha mão, e ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Ele é o corpo do grande Espírito que nós chamamos Deus, aquele que é digno de ser adorado. São João capítulo 17, versículo 12. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me destes. Yeshua HaMashiach é o nome do Eterno. Jesus Cristo no português é o nome do Eterno. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Eleição e predestinação. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Pois a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Deus não se engana. Deus não chama perdidos. Perdidos podem entrar, mas não passarão. Não conseguirão chegar na eternidade. Entendeu? Não adianta. Atos capítulo 13, versículo 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Designados. Eleição e predestinação. A presciência de Deus. Deus conhece o fim desde o início de tudo. Pode fazer aí a balbúrdia que quiser fazer, a bagunça que quiser fazer, ideologia de gênero, satanismo, ateísmo, pode dizer que Jesus é gay. Fala, Satanás, porque o teu fim está chegando, demônio. Shalom, Adonai, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Shalom.